Da profissão comum ao terapeuta holístico. Tá a fim de entrar nessa nova jornada e não sabe como? Aqui no consultório eu atendo muitas pessoas que, com o passar das consultas, elas acabam se identificando muito com o que eu faço, né? Eu tenho formação na área holística, sou nutricionista, mas tenho formação na área holística. Na verdade, antes da nutrição, eu fiz naturopatia. Só que era uma época que não tinha registro para que você pudesse atuar. Então eu me senti um pouco insegura com relação a isso, né? Eu falei, eu vou me dedicar, mas eu não vou poder atuar, né? Então na época ainda era muito discutido tudo isso. E aí hoje a gente já percebe uma abertura muito maior, né? Mas vamos começar. Aqui no consultório eu atendo muita gente que fala, Nathalie, eu gostei tanto do que você faz, que eu acredito que o meu trabalho não está suficiente. Você tem alguma dica de como eu posso começar, de como eu posso fazer essa transição? Se esse é o seu caso, eu vou dar algumas possibilidades, né, nessa área, e aí você precisa ver se você se identifica, né? Então hoje eu acredito que esse mercado holístico, ele, por mais antigo que seja, né? Eu acho que isso tá na nossa... Tem muita gente que sente como um chamado mesmo, mas de algo já comum a ela, né? Então, o que acontece? Você precisa ter pelo menos alguma noção do que você gostaria de fazer, né? Tem muita gente que fala sobre essa conexão de mente, corpo, espírito e as emoções, né? Mas ela não sabe como atuar, né? Ou se precisa largar o que já faz para poder mudar de profissão. Aí o que eu mais escuto é as pessoas falando assim, Nathalie, eu tenho um trabalho onde eu recebo bem, tô bem estabelecida, eu gosto do ambiente, é um ambiente saudável, mas eu gostaria de fazer algo mais, né? Por onde eu posso começar? É isso que as pessoas me perguntam. Então, assim, você pode continuar fazendo o que você faz, só que eu indicaria para uma pessoa começar pela medicina chinesa. Por quê, Nathalie? Eu, depois de estudar tanto, né, eu fiz muitos cursos, assim como eu falei, eu fiz naturopatia, depois eu fui fazer nutrição. Nessa jornada eu fui fazer outros cursos, né? Me especializei em terapias com tecnologias biofísicas, que pode ser um outro momento que eu vou falar, que eu acho que é muito importante também, assim, para mim foi um divisor de águas, né? A própria biorressonância, quem me segue já sabe que eu trabalho com essa abordagem. Mas assim, se eu fosse dar uma dica, eu falaria para você começar pela medicina chinesa. Por quê? Lógico, se você tiver identificação, né? Mas eu acho que é um bom início, sabe? Como a medicina chinesa ela já está bem estabelecida, até no SUS hoje já tem essa conexão da medicina chinesa, então ela já é reconhecida, né? Não é algo novo, ainda que precisa ser estudado, já está muito bem estabelecido, até com relação a livros, a cursos. Hoje em dia a gente entra na internet e vê diferentes abordagens da mesma medicina, né? Então aí você vai acabar estudando aquilo da forma que você mais se conecta. Mas por que eu falo da medicina chinesa, né? Quando você vai estudar, tem cursos de formação nos finais de semana, então você pode continuar trabalhando no que você faz, né? Isso não vai alterar a sua rotina, ou também não vai deixar você tão inseguro. O curso, né? Se você for fazer um curso de formação mesmo, que é o tempo médio inicial é 2 anos, mas você consegue fazer as aulas nos finais de semana, não é todo final de semana, tem escolas excelentes, a que eu fiz eu super indico. Todo mundo que vem aqui, Nathalie, qual escola você indicar? Vai fazer em tal escola, porque a abordagem é fácil,
é completo. Então, por exemplo, na minha turma, eu sempre falo isso. Na minha turma, eu acho que tinha umas 5, 6 pessoas que era da área de medicina, né? Da área de saúde. O resto era tudo engenheiro, eram outras profissões, era da área do mercado financeiro que sentiam essa mesma angústia que você tem. E aí disseram, por mais que eu não atue, eu vou conhecer um pouco de outras áreas. E aí se abriram a isso e gostaram muito, né? Então, por isso que eu tô falando até também sobre isso. Porque não adianta você ter um sonho e ficar só no sonho. Será que agora, 2026, não tá no seu momento, né? Então, assim, se você pode estudar nos finais de semana, que seja os encontros de uma vez por mês, né? Tipo, esse que eu fiz era sábado e domingo. E aí você pode continuar o seu trabalho, né? Cumprindo aí as suas metas, que muitas vezes o pessoal já começa o ano com algumas dívidas, né? Então nada disso vai impedir você aí na sua rotina. Mas precisa começar a se planejar. Quando eu fui começar a minha profissão, eu já morava sozinha, né? Então tinha contas, eu tinha comprado apartamento. E aí eu tinha um outro trabalho onde eu tinha um salário assim muito básico, mas que dava para eu conseguir viver. Só que para eu abrir um consultório, eu falei, não, eu vou precisar de uma outra renda. Então, no período noturno, eu fui dar aula no estado. Aí eu dava lá 5 aulas todos os dias, aí consegui fazer uma renda, e isso me ajudou a manter o consultório, porque eu precisava de um espaço físico. Na época, eu não lembro se tinha essas salas que hoje em dia você vai e aluga, né? Mas era algo que eu não queria, porque eu já fazia atendimento a domicílio. Para mim não foi algo muito bom, não. Uma, porque eu gastava muito tempo, né? Mas eu fui dar aula no estado, então gerou para mim uma segunda renda. Então, às vezes você também pode pensar sobre isso, caso você queira, assim, mudar de profissão mesmo, né? E não ir estudar e fazendo um teste, né? Então, a minha sugestão é a medicina chinesa. Por quê, né? Voltando a esse assunto. Porque a medicina chinesa, quando você vai estudar, você não precisa ter formação na área da saúde, porque é uma abordagem completamente diferente. Até eu falo assim, nossa, você precisa... Para mim, que já era formada e tinha muito estudo, eu tinha que, assim, meio que anular o que eu tinha estudado e olhar o ser de uma forma completamente diferente. Isso para mim foi, assim, meio desafiador, sabe? Porque, sinceramente, não tem nada a ver com o que a gente estuda na universidade, principalmente para mim que estudei nutrição e fiz outros cursos, né? Então, quando você vai estudar medicina chinesa, você vai aprender um pouco de anatomia, né? Não essa aula de anatomia igual a gente tem na universidade, que é com cadáver, não é assim, até porque também não precisa, né? Então, você vai estudar os sinais e sintomas, que é muito especial hoje em dia nas consultas, muitas vezes. Assim como o médico ou o nutricionista não pergunta de sinais e sintomas, né? Não tem esse aprofundamento. E a medicina chinesa, quando você vai fazer uma primeira consulta, por exemplo, o profissional ele vai analisar os seus sistemas pelo pulso. Então, as aulas de pulsologia é especial demais, super indico. Aí você fala assim, nossa, como que ele olhou? Ele colocou a mão no meu pulso e como é que ele fala que o meu coração está em desequilíbrio, ou o meu fígado, ou os meus rins, como é que ele sabe disso? Ou pelo pulso, como é que o médico lá da medicina chinesa, ele fala que eu tô grávida? Olha que interessante, né? Ou uma das análises também é língua. Na língua fala tudo. Então imagina, você tem uma ferramenta para você aplicar qualquer abordagem holística, seja ela
cromo, seja ela fito, que é muito especial, aromas, que eu acho que a aromaterapia é muito especial também, né? Eu acho que faz uma grande diferença. Ou que seja massagens, tantra, não importa qual que é a abordagem, depois você vai conhecer um pouco mais. Mas se você tem essa base de formação da medicina chinesa, vai te dar muito mais segurança de você aplicar qualquer abordagem holística. Essa é uma visão minha, tá? E eu sempre falo que se eu tivesse feito medicina chinesa antes da nutrição, eu não teria feito nutrição. Não estou desvalorizando a minha profissão, mas a medicina chinesa é muito especial. E, inclusive, né, eu não fiz medicina porque eu tinha medo, né, de que tinha que estudar muito. Então, assim, eu fiz nutrição lá, que é 4 anos, e já tem acho que quase 20 anos que eu tô formada e não parei até hoje, né? Fui especialização em cima de especialização e percebo que é infinito, né? Então, assim, eu acho que a medicina chinesa é uma excelente, vai te dar uma super segurança para você aplicar qualquer área de terapia holística. E aí vale a pena você também buscar e experimentar. Ah, eu fui num profissional que ele faz Ayurveda. Eu, Nathalie, não me especializei em Ayurveda, mas tive um pouco, né? E aí também de livros que eu li, mas assim, não é o que eu aplico. É um dos meus olhares, mas eu não aplico Ayurveda. Ah, eu sou uma terapeuta Ayurveda. Não é o meu caso, tá? Eu sou terapeuta de outras coisas. Eu sou mais das plantas, que é o que eu me identifico mais, né? Mas aí você vai descobrir a sua e eu acho que vale muito a pena sair e experimentar. Então pode ser que você realmente mude de profissão, né? Às vezes, dependendo até da religião que a pessoa segue, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho o meu grupo de estudos, né? E é uma vez por semana, mas eu gostaria de fazer isso todos os dias. Então, assim, às vezes pode ser que o terapeuta holístico seja o seu caso, sim, e aí você está trabalhando com algo que na verdade está adoecendo você, né? Ou no meu caso, que eu faço essa terapia holística todos os dias, né? Eu realmente acredito que sou um terapeuta, porque por mais que eu seja nutricionista, eu utilizo abordagens muito diferentes, que é o caso da biorressonância. Não vou me aprofundar, mas vou dar uma pincelada. Quando eu descobri a biorressonância e até mesmo o pêndulo, eu me apaixonei. Falei, bom, é isso daqui que eu quero, né? A biorressonância hoje dá uma segurança para você fazer atendimento, tem cursos, eu estudei numa escola, depois eu posso até pôr os contatos aqui assim na descrição, mas eu fiz uma escola que chama Quantum Bio. Se você puder dar uma pesquisada, porque tem muito assunto legal dele, os cursos são excelentes, né? Na época que eu fiz, como usa o aurímetro, eu não acertei com o aurímetro. Eu falava assim, meu Deus, eu paguei tão caro por esse curso e esse negócio, esse instrumento não funciona comigo. Eu passei por isso, tá? Pode ser que isso aconteça com várias outras pessoas, mas assim, por um lado eu fiquei super desanimada, né? Porque eu falei, nossa, eu achei que essa fosse ser o meu destino, mas parece que esse negócio não funciona comigo. Até mesmo o pêndulo, né? Tem gente que começa e fala assim, nossa, será que isso é de verdade? No dia que eu senti que era um instrumento para mim, com muita validade, que eu me senti segura, eu falei, bom, demorou, mas eu tô no caminho certo. Então, assim, pode ser que no início você sinta muita insegurança, mas começa, nem que seja com cursos pela internet, né?
Às vezes você pode ser um terapeuta no seu trabalho, às vezes conversando com um amigo, você já vira um terapeuta, né? Às vezes um abraço te torna um terapeuta. Começa a observar os animais, que eles são terapeutas, né? Eles são medicina por natureza. Então, assim, eu acho um excelente caminho, tá? Você não fique com medo, porque acho que toda profissão leva um tempo mesmo para você fazer, conseguir um dinheiro, tá? Mas depois que você for se abrindo, né, tendo um pouco mais de experiência, mas o principal que é segurança, você muda de profissão. Então, assim, essa foi a minha dica, foi um pouco da minha experiência como terapeuta e eu tenho certeza que vai ajudar você. Vou tentar fazer outros vídeos para falar um pouco sobre essa mudança de profissão, mas aqui é talvez um chamado aí para o seu novo ano, tá certo?